a partir de agora está gravando, e aí a gente pode tranquilamente trabalhar nosso conteúdo aqui, tá? Pessoal, então a gente primeiro dá aqui minhas palavras aí de boa retomada de estudo aí com vocês, né? Estamos retomando depois desse intervalo relativamente grande. Vamos para mais 25% da nossa carga horária, ou seja, estamos chegando aí a 75% da carga horária da disciplina, quase fechando. Daqui a pouco a gente fecha a disciplina toda à distância, né? Toda de forma nesse modelo remoto, o que eu não queria a princípio, mas se não houver outro jeito, vai ter que ser assim mesmo. Só dar uma passadinha. Então, na verdade, o que nós vamos fazer nesse bloco de aulas é trabalhar conceitos relativos à microinformática, porque eu ainda tenho alguma esperança que a gente volte para a gente poder fazer o nosso debate de texto presencial, né? Se puder, se acontecer da gente voltar, e, enfim, da gente ter algum encontro presencial, a gente ter esse debate de texto. Se não, eu vou talvez mudar essa atividade, porque eu não sei se daria para a gente conduzir essa atividade nesse modelo. Talvez dê, entendeu? A gente pode pensar em fazer isso, e aí daqui para essas próximas aulas a gente vai amadurecendo essa ideia no sentido de definir como vai ser a nossa estratégia, as atividades que ainda faltam. Vamos dar uma olhadinha na nossa sala de aula para ver o que ficou pendente, né? Basicamente, foram duas atividades que ficaram pendentes, né? Que foi o artigo final de vocês, que é esse artigo que vocês vão produzir aí no final da nossa disciplina, né? Eu vou abrir para vocês darem uma olhada no que se está sugerindo, né? Essa atividade 6 aqui, né? Que é vocês escreverem, né? Escreverem um artigo com base nos textos do nosso referencial teórico, com base nas nossas aulas, nas apresentações, nas aulas que a gente teve, tá? Aí é um texto um pouco mais qualificado, vocês vão escrever né, ó, o que está colocando aqui? Olá, em sala de aula conversamos sobre os diversos dispositivos tecnológicos, módulos processadores, em especial os dispositivos móveis presentes na sociedade moderna, sendo o celular um dos mais relevantes, pela influência no cotidiano das pessoas. Influência foi... tem que dar uma modificada aí no texto. Influência foi impulsionada pelo acesso a recursos aplicativos cada vez mais velozes e eficientes. Hoje, os dispositivos móveis são considerados incubadoras de mídias como potencialidades para o desenvolvimento econômico, social e educacional. Então, vamos potencializar as mídias disponíveis nos dispositivos móveis em sala de aula. Etapa 1. Escreva um artigo de opinião, né, com base nos textos de nosso referencial, de nossa referência, né, e das pesquisas propostas e realizadas. Elabore um artigo com pelo menos 4 laudas que discuta a importância das tecnologias, em especial dos dispositivos móveis. Eu vou dar uma alterada nesse enunciado, tá? E vou dar uma alterada também nesse foco, nessa proposta. Eu agora relendo, vi que tem um monte de coisa aí que precisa ser ajustada. Então, a princípio eu vou dar uma reorganizada nesse texto, tá? Talvez deixar um pouco mais aberto para vocês em termos de escolha de temática, escolha de conteúdo a ser trabalhado, né? Mas a essência é essa, é vocês escreverem um artigo de opinião
pelo menos 4 laudas, né? 4 páginas. É interessante vocês pensarem em aproveitar esse material para trabalhos futuros, inclusive para o TCC de vocês, né? Então, vocês já fazerem um negócio pensando numa produção futura e pensando no trabalho final de vocês. Então, eu vou dar uma recapitulada aí, vou dar uma reorganizada nesse enunciado, tá certo? Para colocar aqui à disposição de vocês. Não está aberta ainda a atividade, né? Ela ainda está oculta para você, oculta não, fechada aí para vocês não estão com acesso a ela, mas a gente vai organizar para deixar ela disponível. E essa atividade 7 aqui, que seria o debate de textos. Basicamente, o que faltou foram essas 2 atividades, fora as que a gente disponibilizou e algumas pessoas não fizeram. Então, temos pessoas que fizeram, temos outras que não fizeram, né? Então, a gente vai ter que ver se a gente vai abrir de novo aí para vocês terem alguma chance de refazer e tocar para frente aí para que a gente possa fechar a nossa disciplina. Nós colocamos, nós informamos para vocês no nosso quadro de avisos lá, ó, aqui no nosso quadro de avisos, tem uma informação para vocês com relação às notas, né? Abertura, aula, tarará. Aqui eu tenho, acho que se eu não me engano, nessa mensagem, eu disponibilizei, ó, as notas de vocês, as notas que vocês obtiveram, não é? Até esse momento na disciplina, as atividades que foram feitas por vocês e tal. Então é importante verificar essa planilha, né? Vou abrir aqui rapidamente só para vocês olharem. Trazer aqui para vocês. Essa aqui foi o quadro de notas que vocês ficaram, como vocês ficaram até esse momento, né? Então tem pessoas que estão muito bem, praticamente alcançaram a nota máxima, mas tem muita gente aqui que ficou precisando realmente retomar a disciplina, né? Praticamente não fizeram nada das atividades que nós propomos, né? que nós havíamos proposto. E então vamos pensar aqui e ver como é que a gente vai fazer, reabrir essas atividades que ficaram para trás, para que vocês possam refazer. E se por um acaso a gente não for voltar e resolvermos não ter, por exemplo, debate de texto, alguma coisa assim, a gente vai definir outra atividade para substituir, tá? A gente vai refazer aqui a nossa proposta com outra atividade. Ok? A princípio é isso, né? Ou seja, nosso ambiente vocês já conhecem, já têm afinidade com ele, já sabem como lidar com as ferramentas aqui, né? A sala de aula já é bem conhecida, vocês estão bem familiarizados. Apenas abrir as atividades para vocês fazerem. Então eu vou estar vendo isso, tá? Em breve vou pensar aqui como é que a gente vai refazer isso. E para esse bloco de aulas, eu gostaria de trabalhar com vocês questões ligadas ainda ao letramento digital, né? Mas voltado para conhecimentos da área da microinformática, tá? Então, eu fiz uma apresentação aqui. Vamos a essa apresentação, que eu acho que é muito importante, esse bloco de conhecimentos que a gente está oferecendo aqui para vocês em relação à introdução à microinformática. Na verdade, faz parte desse esforço
pelo letramento digital, né? E a gente já viu com vocês um conceito de letramento digital, seria essa compreensão e uso dessas tecnologias digitais, das redes e ferramentas de comunicação digitais, etc. Né? Agora, para você fazer um bom uso desses recursos, né, dos dispositivos digitais, dos módulos processadores, fazer um bom uso deles, né, um uso adequado deles, é muito importante conhecer como eles funcionam, tá? Como eles trabalham, certo? Então, o que a gente vai se dedicar nessas aulas é justamente a compreender esse processo, né, de funcionamento dos módulos processadores, do hardware e do software, né? Porque essa compreensão vai nos ajudar a usar melhor esse equipamento, tá? Vai nos ajudar a ter um relacionamento mais saudável com esses equipamentos, ok? Um relacionamento mais maduro, mais consciente, mais efetivo, ok? Então vamos lá. Primeiro conceito importante para a gente conhecer o que é um sistema computacional. É o conjunto, né, de hardware e software que permite o armazenamento, a manipulação, a transmissão de informações, de dados processados. Tá? Um sistema computacional moderno, né, consiste de um ou mais processadores, memória principal, memória secundária ou dispositivos de armazenamento de dados, impressoras, teclados, que são os periféricos, né? Impressoras, teclados, mouses, monitores, e a interface de rede, né? Outros dispositivos de entrada e saída de dados, enfim. O sistema computacional é um sistema com relativa complexidade, né? Mas não é difícil compreender seu funcionamento, né? É interessante, é importante ter uma noção de como esses componentes funcionam, de como esse sistema funciona, né? Esse sistema que é composto de hardware e também é composto de software. É essa relação aí que faz esse sistema computacional funcionar. Hardware e software trabalhando juntos. O hardware sozinho não tem nenhum valor, né? A máquina sem o software ela não faz nada, e o software sem a máquina também não tem nenhum valor, não produz nenhum resultado. Tá? É essa relação entre hardware e software que permite, não é, um uso extremamente produtivo desse ambiente, ok? Dessa estrutura, dessa máquina, desse módulo processador que vai permitir uma performance, execução de trabalhos e etc. Então, é importante a gente compreender o hardware, né? Os componentes eletrônicos que montam esse módulo processador, né? Esse hardware. Então, basicamente, esse hardware é composto desses componentes que vocês estão vendo aqui nessa tela. CPU, processador de dados, né? Unidade central de processamento, e a placa-mãe, onde ela está acoplada. Os periféricos, né? Tanto periféricos de entrada quanto periféricos de saída de dados. Os periféricos de entrada introduzindo dados na CPU e os periféricos de saída recebendo dados da CPU. O conjunto de memória principal, que é a memória RAM, a memória ROM e a memória cache, são as três principais memórias que são fundamentais no funcionamento do sistema computacional, né? E o conjunto de memórias secundárias,
ou dispositivos de armazenamento. E aí tem vários dispositivos que se prestam a esse trabalho, né? Os dispositivos de memória secundária internos, normalmente é o HD ou SSD, né? A gente vai ver em seguida. E os dispositivos de memória externos, é um HD externo, é um pendrive, é um SD, um cartão de memória, enfim, são dispositivos de armazenamento de dados que estão internamente no gabinete, né, ali do computador, na carcaça dentro do computador, ou externamente a ele, usando algum barramento, alguma porta de acesso, né, para se conectar com esse sistema computacional, com esse módulo processador, ok? Vamos então começar pela CPU, vamos entender a CPU, a sua função dentro do sistema computacional. Na verdade, pessoal, a CPU é o cérebro da máquina, né? É o componente certamente principal do sistema computacional, porque é o componente responsável por processar grande parte dos dados, grande parte dos processos, não é? Que vão ser executados pela máquina, a partir dessa interação do usuário, utilizando os softwares, os diversos softwares que estão disponíveis a ele, né? Então, o processador é o cérebro da máquina, tá? Ele fica encravado ali, colocado ali no soquete, na placa-mãe, né? Na placa-mãe do computador, nós vamos ver ela já já, e os dados vão fluir dos diversos periféricos, dos diversos dispositivos que estão acoplados à placa-mãe, né? Ao computador, né? Através dos diversos barramentos, das portas de acesso a ele, os dados que vão fluir para o processador, para serem processados, e vão fluir do processador para os periféricos, para o uso do operador da máquina, tá? Então, basicamente, o processador de dados é esse cérebro principal desse componente, né? Deixa eu dar uma interrompidazinha aqui, só para a gente dar uma olhada aqui na sala e ver como é que vocês estão vendo aí isso. Todo mundo está acompanhando direitinho, pessoal? Verônica, seja bem-vinda. Bom, pessoal, então aí nós temos vimos aí o processador. A placa-mãe é um outro componente importantíssimo nesse conjunto, tá? Nesse conjunto que nós estamos vendo aí de hardware, CPU e placa-mãe, eles estão muito associados, estão muito juntos, tá? Em geral, inclusive, você compra a placa-mãe, vamos supor que você queira montar um computador, né? Montar do zero. Então, você vai comprar a placa-mãe depois que definir que processador você quer usar. E o processador você define dependendo do tipo de uso que você vai fazer da máquina, né? Se você vai usar a máquina para fazer processamento de vídeo, para editoração, gráfica e tal, que exige uma capacidade de processamento muito grande, você tem que comprar um processador adequado e comprar uma placa-mãe que seja compatível com ele. Então, placa-mãe e processador vão estar sempre muito relacionadas,
vão estar sempre muito juntas, tá? Aqui nós temos uma imagem de uma placa-mãe relativamente antiga, né, com alguns barramentos antigos e tal, mas é importante para a gente ter uma visão aqui desses componentes da placa-mãe, tá? A placa-mãe nada mais é do que circuitos impressos em uma chapa de resina, né? Se você olhar a placa-mãe por trás, o que você vê são linhas de dados, para fluxo de dados, tá? São linhas por onde os dados vão fluir, trilhas, né? Ali por onde os dados vão fluir, a placa-mãe vista de trás aí, tá? A placa-mãe vista aqui pela frente, você vê aí o acesso que ela dá a diversos dispositivos através de seus barramentos, né? Então, todos esses slots aqui, né? Slot de memória, a IDE, um slot aqui para IDE, os slots SATA aqui, esse slot aqui, PCI Express, né? Outros PCI, tá? Além dos dispositivos que vêm on-board na placa, por exemplo, portas USB que estão aqui disponíveis na parte traseira. Isso aqui é o painel traseiro da placa, aquele que fica para fora do gabinete, né? Onde você tem acesso ali para colocar o pendrive na porta USB, colocar o cabo da caixa de som, do microfone, né? Então, você tem essas portas aqui. E os chips de processamento desses barramentos estão aqui, estão gravados, aqui estão presos aí na placa-mãe em algum lugar, tá? São os chips que fazem esses processamentos de cada um desses barramentos aí de dados, tá? Que vão permitir esse fluxo de informações até a CPU. Aqui, ó, é o soquete onde a CPU vai ser, nessa placa-mãe aí, onde a CPU vai ser conectada, tá? O que nós temos aqui nessa placa-mãe, por exemplo? Nós temos dois chips importantes, esse aqui e esse aqui, né? Que são chips chamados chipset, né? São duas ponte sul e ponte norte, que fazem o controle desse fluxo de dados na placa, tá? Todos os pulsos eletromagnéticos que transitam na placa são controlados por esses dois chipsets aí que fazem, né, permitindo o fluxo de dados naquela trilha ou bloqueando, né? Então, eles funcionam como um guarda de trânsito. Um guarda de trânsito que permite e bloqueia a passagem de dados de um determinado barramento, né? De uma determinada trilha de transmissão de dados, ok? Então aí nós temos os dois chipsets e nós temos esses barramentos que nós vimos aqui, o PCI. Então, por exemplo, agora, hoje é muito comum, todos os periféricos que a gente compra, grande parte deles, usam a porta USB, né, para se conectar ao computador. Compra uma impressora, conecta uma porta USB. Compra um scanner, conecta a porta USB. Compra uma webcam, bota na porta USB, né? Normalmente a porta USB é uma porta padrão, a gente vai ver ela ali em particular, mas é uma porta padrão que passou a ser usada para uma quantidade grande de dispositivos. Mas até pouco tempo, e ainda existem muitos dispositivos que vêm com uma placa externa, que você, para usá-lo, você tem que instalar essa placa externa num slot desse, por exemplo, PCI, né? Essa placa-mãe aqui, por exemplo, é uma boa placa-mãe, porque ela vem off-board para vídeo. Esse barramento aqui, ó, PCI Express 16 velocidade,
é um barramento para uma placa de vídeo externa. Isso aí promove um ganho de rendimento na máquina, um ganho de performance muito grande, né? Então, os bons computadores têm uma placa de vídeo off-board, ou seja, a placa de vídeo não é interna na placa-mãe. É uma placa o chip de vídeo não é interno na placa-mãe. Vem numa placa de vídeo externa, tá? Então, essa placa é encaixada aqui nesse slot e a placa de vídeo, ela dá uma melhora muito grande na performance da máquina, porque como o processamento de vídeo é um processamento muito intenso e acaba consumindo muito recurso de hardware, quando você tem uma placa de vídeo trabalhando na sua máquina, tá? Isso faz com que você tenha um ganho muito grande de performance, porque você libera tanto capacidade de processamento do processador, como memória RAM, né? Você libera isso do sistema, porque a própria placa de vídeo já tem isso. Ela vem com memória interna, ela vem com processador interno, então ela processa muita coisa e entrega as coisas bem prontas para o processador analisar e disponibilizar para o usuário, né? Então, uma placa de vídeo externa é sempre um ganho interessante de performance para o computador. Outro ganho importante de performance é a memória RAM. A gente vai ver isso em seguida. Bom, nessa placa aqui a gente vê também uma bateriazinha aqui, ó, uma bateriazinha de relógio. Essa bateria ela tem uma finalidade interessante porque ela alimenta uma memória chamada CMOS, né, da máquina, que essa memória grava mudanças que você faz no setup, né? Então, essa memória, que é um tipo de memória RAM, né? Embora o setup seja um componente da memória ROM da máquina, a gente vai ver essa diferença. As mudanças que você faz nas configurações do setup fica gravada nessa memóriazinha chamada CMOS. E essa bateria aqui alimenta essa memória, que é um tipo de memória RAM, precisa de energia externa para não perder os seus dados, né? Precisa estar energizada para não perder seus dados, os dados que ficam gravados nela, tá? Então, nós temos aqui esses barramentos e tal. Essa é a figura da placa-mãe. A placa-mãe, ela serve aqui, por exemplo, para você conectar a fonte de força, você conectar os pinos de energia, né? Para que a placa possa ser energizada e funcionar direitinho, ok? Essa placa-mãe aí, né, no seu conjunto, ela vai ter um funcionamento importante, sempre, evidentemente, atrelado ao processador e a partir da velocidade de transmissão de dados de cada um desses barramentos. Por exemplo, esse barramento aqui, IDE, é um barramento bem antigo, usado para você conectar os CD-ROMs, né? Os drives de CD, leitor de CD, de gravador de CD, usado para você conectar HDs antigos, né? Esse é um barramento lento, um barramento que tem uma banda, né? Uma banda de transmissão de dados pequena, né? Baixa e de baixa velocidade. Mas você tem barramentos mais velozes, por exemplo, o barramento SATA, ele se tornou mais usado, atualmente é mais usado para conexão de HD e etc., porque de fato ele é um barramento mais veloz, mais eficaz, tá? E etc. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que é isso. O que são então barramentos e interfaces? Entendendo aqui, pessoal, olha só, entendendo que todos os periféricos, todos que estão de alguma forma conectados ao computador, vão ter que estar ligados à placa-mãe, porque a placa-mãe
é esse componente que une todos os periféricos, une todos os dispositivos que estão acoplados ao computador, inclusive aqueles que estão funcionando sem fio, né? Então, por exemplo, você tem um mouse sem fio, você enfim, tem acesso à internet sem fio. Para isso, você tem que ter um chip, né? Aqui uma porta wireless disponível na tua placa-mãe. A tua placa-mãe tem uma portazinha de rede wireless para, por exemplo, captar o sinal de internet. Ela tem também uma portazinha wireless para, ou você conecta na saída ali na porta USB, né? Um sensor para capturar o teu mouse externo, o teu mouse que vai funcionar Bluetooth, né? Então, tudo, mesmo aquilo que aparentemente não está conectado, está conectado à placa-mãe. E ela serve de caminho para os dados fluírem até o processador de dados, tá? Onde as coisas vão acontecer. Tá? E esse caminho é justamente os barramentos, né? Então, de modo simples, podemos entender por barramento um caminho por onde os dados fluem. Embora hajam muitos desenhos diferentes de barramentos, em todos vemos a presença de linhas de fluxos de dados. E em qualquer barramento, essas linhas podem ser classificadas em 3 grupos funcionais: dados, endereços e controle. Aí tem controle, mas é controle. Veja, então existem esses 3 tipos funcionais de barramentos, né? Barramentos de dados, barramentos de endereço, barramento de controle, que vão fazer justamente isso: o controle desse fluxo, a localização desses dados e o uso desses dados, a manipulação deles, tá? Então nós temos essa estrutura, ok? O desenho do barramento o desempenho do barramento é medido pela sua largura de banda, né? A quantidade de bits que podem ser transmitidos ao mesmo tempo, né? Geralmente potências de 2, né? Porque aí nós estamos trabalhando sempre com sistema de numeração binária, então são potências de 2. Nós temos aí então barramentos de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, né? Então, por exemplo, aquele barramento IDE é um barramento antigo, de 8 bits. Então, é uma banda pequena, são poucos, a potência dele é pequena, passam poucos dados naquele barramento, tá? Mas aí nós temos barramentos mais potentes, mais velozes, né? E não só pela potência, né, a quantidade de bits que passam por ele, como também na velocidade de transmissão desses bits, desses dados, né, que é medida por bits por segundo. Então você tem barramentos de 10 kbps, né, 10 kilobits por segundo, né, 100 megabits por segundo, né, e 1 gigabit por segundo. Então, por exemplo, você tem placas de rede que é 1 gigabit por segundo, né, funcionam com bastante velocidade, ok? A interface é onde você conecta o dispositivo, é onde o dispositivo vai estar conectado. Então, a interface fornece o meio de ligação entre a placa-mãe e os dispositivos. A interface IDE, por exemplo, é aquela interfacezinha que a gente viu lá, é utilizada na comunicação, como nós falamos, dos CD-ROMs, dos HDs antigos, né? Aí você tem outras interfaces, outras, né, portas ali. A PCI, a SATA, PCI Express, a USB, né? A USB, gente, então, como nós estávamos falando, Universal Serial Bus, o barramento universal serial, levou um bom tempo para ser consolidada, né, no ambiente do PC, mas já há alguns anos, isso aí está um pouquinho
estão um pouquinho atrasado no tempo, mas já há bastante tempo, nós temos ela como um barramento, né, uma interface consolidada de uso para praticamente tudo, né? Muita coisa usa a USB. Dentre suas principais características, destaca-se a possibilidade de conexão de vários periféricos, né? Já falamos disso. Os dispositivos podem ser conectados e desconectados com a máquina ligada. Esse barramento permite isso. Você pode estar usando, com a máquina ligada, você tira um pendrive, coloca um pendrive para fazer a leitura sem muito problema, sem risco, né? O que não acontece com outros barramentos, que exigem um cuidado maior, né? O dispositivo pode ser conectado, desconectado com a máquina ligada, e as taxas de transmissão variam muito. Aí eu estou colocando aí essas taxas, mas elas variam muito mais ainda. O barramento USB evoluiu muito, né? Então tinha o barramento USB-A, versão 2.0, depois versão 3, né? As taxas do 2.0 na base em média, aí 480 megabits por segundo, né? E aí foi evoluindo até aos USB do tipo C, né? Que entrega uma velocidade, uma taxa de transferência de dados de 40 gigabits por segundo. Então, uma taxa de velocidade bastante alta, bastante grande, muito significativa mesmo. Eu estou comprando um computador agora que vem justamente com essas características, né? É uma máquina bastante poderosa, vem com uma configuração bastante interessante. Deixa eu pegar esse bicho aqui. Anne chegou aí. Muito bem, Anne. Seja bem-vinda, né? Eu soube que você estava um pouquinho, uma dorzinha de cabeça e tal, mas graças a Deus você está melhor e já pôde chegar aí para estar com a gente, né? Eu estou trabalhando, você que chegou agora, né, para nossa aula, eu estou trabalhando... Ei! Desculpa aí, pessoal, minha filha aí rindo alto à toa. Veja, eu estou trabalhando, pessoal, esses conceitos de microinformática porque eu entendo que eles são fundamentais para você compreender o funcionamento desse sistema computacional, tá? E o entendimento desse sistema computacional é importante para nós, como professores, para a gente poder fazer um uso mais adequado desses dispositivos. Quando você compreende como funciona, você tem uma outra visão, você tem um outro relacionamento com o dispositivo. Tá? Então, é importante, a Kátia estava falando há pouco, questão de comprar equipamento, né? Então, para você comprar um equipamento, você tem que conhecer direitinho que equipamento é esse que você quer comprar, né? E você tem que conhecer minimamente seus componentes eletrônicos para fazer uma compra qualificada, né? Que atenda à sua necessidade. Não adianta comprar um negócio, por exemplo, né, que é barato e tal, mas não vai atender você, né? Então, agora mesmo eu estou investindo uma grana muito alta no equipamento, mas por quê? Porque realmente é uma necessidade fazer esse investimento para alguma coisa de qualidade. Tá? Alguém aqui falando alguma coisa no chatzinho, depois vocês podendo dar uma checada lá no WhatsApp da turma para dar uma respondida aí no pessoal. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Veja, olha só, como a gente está vendo, os periféricos de entrada e de saída vão estar conectados a essa placa-mãe para estar se relacionando, para estar mandando inputs,
não é? Ou recebendo inputs do processador a partir dos barramentos, não é? A partir dessas portas de entrada, dessas linhas de conexão. Tá? Então, esses periféricos de entrada e de saída são muitos, né? O teclado, tá certo? O mouse, o monitor de vídeo, a impressora, né? Então, por exemplo, o teclado, o mouse são periféricos de entrada, né? Quando você digita um texto qualquer, uma coisa qualquer no teclado, ele dá inputs, ele lança para o processador as informações que você está ali disponibilizando, né? Na escrita. Então você digitou o A, o B, o C, então ele vai dar esses inputs ao processador para que ele processe esse dado, essa informação e possa retornar né, para o monitor. Nesse caso aí, o monitor é esse periférico de saída, né? Os dados processados vão aparecer no monitor, que é um periférico de saída. Tá? O que nós verificamos é que isso acontece sempre numa velocidade muito grande, né? Você digita, automaticamente aparece a letra, mas isso não aconteceu não aconteceu à toa, né? Houve um processamento em tudo isso, só que esse processo todo acontece em alta velocidade, né? Então você tem diversos periféricos de entrada e de saída conectados à placa-mãe para fazer essa troca de dados, né? Para fazer essa inserção de dados e para receber esses dados do processador. Por exemplo, um outro periférico de saída, né? A impressora seria um periférico de saída ou de entrada? Quem é que gostaria de colocar alguma coisa aí? Vocês não... De saída. A impressora de saída, né? Agora, uma impressora multifuncional que vem com scanner, por exemplo. Esse scanner é um periférico de entrada ou de saída? De entrada. Muito bem. Você coloca lá a figura, a imagem, a foto lá no scanner, ele vai fazer o escaneamento daquela imagem, jogar ela para a CPU, vai ser processada e depois vai ser apresentada para você no monitor. Né? Então, o scanner, embora uma multifuncional, por exemplo, que vem com scanner, impressora, copiadora, etc., o scanner é um periférico de entrada no sistema. E a impressora é um periférico de saída. Você digitou um texto, quer imprimir, manda imprimir, o processador vai jogar essa informação para a impressora para que ela imprima essa informação, para que ela imprima esse texto. Tá? Então nós temos aí esses diversos dispositivos. Um outro conjunto de componentes eletrônicos importantíssimos no sistema computacional, né, no hardware desse sistema, é o conjunto de memória principal, né? São as memórias principais, RAM, ROM e cache. Tá? São 3 tipos de memória que funcionam na máquina. Nessa figura aí nós temos um pente dessa memória RAM sendo introduzida aí no slot da placa-mãe, né, para ser utilizada pelo sistema. Tá? E aqui mesmo nós temos uma visualização de uma memória ROM, né, de um chipzinho de memória ROM aí. Ok? Então nós temos aí as 2 memórias presentes aí no sistema, visíveis aí nessa imagem, e elas têm funções importantes no sistema, são fundamentais no sistema. Tá? Então, por exemplo, a memória ROM, não sei se vocês estão vendo bem, eu vou até eu queria ver se a gente conseguia disponibilizar isso melhor. Bom, vamos lá. Ficar assim mesmo. Deixa eu ver se a gente bota aqui em tela cheia.
Pronto, vou botar em tela cheia que fica melhor, eu acho. A memória ROM, né, Read Only Memory, é uma memória somente de leitura, né? Essa imagem que está aqui em cima, essa primeira imagem, tá? Essa memória, ela é importante, tá? Ela traz informações gravadas pelo fabricante da máquina, tá certo? Ela traz informações gravadas pelo fabricante da máquina. Nós já estamos esgotando o nosso tempo, mas dá para ainda fechar isso aqui pelo menos esse bloco aqui relativo à memória. Então, ela tem informações gravadas pelo fabricante, você não acessa esse conteúdo, você não tem acesso a ele para modificá-lo e tal, a não ser em casos especiais em que você tem que fazer um upgrade desse firmware, né, permitindo que você atualize os programas gravados ali na memória ROM, mas isso é feito com muito cuidado, tem que ser feito com muito cuidado para que você não tenha nenhum prejuízo maior com a sua placa-mãe, né? Então tem que ter certos cuidados, mas são informações do fabricante que vêm que você não tem acesso a ela, tá? Elas estão ali, nessa memória vem gravado 3 programinhas, né? 3 programinhas, um chamado BIOS, outro chamado POST e um terceiro programa chamado Setup. São 3 programas. A BIOS, né, o Basic Input Output System, oferece um conjunto de rotinas básicas de entrada e saída utilizadas pelos programas que serão executados no sistema, tá? Então, a BIOS ela contém parâmetros de funcionamento da máquina. Por exemplo, é na BIOS que está o conjunto de a listagem, né? A lista de parâmetros referente ao uso do teclado, né? Então, tem uma tabela na BIOS chamada tabela Unicode. Essa tabela contém os bytes que correspondem a cada letra do teclado, incluindo aí caracteres gráficos, né, da língua chinesa, japonesa, coreana, tá? Uma quantidade muito grande de possibilidades de combinação, cerca de 65 mil combinações que se permite usando 2 bytes para poder fazer essas representações, né, de dados. Então, quando você tem, por exemplo, um byte é um conjunto de 8 bits, tá? A gente vai ver isso logo em seguida. Um byte é um conjunto de 8 bits. Então você tem um byte que corresponde à letra A, por exemplo, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Isso é a letra A. Ou seja, um fluxo de pulsos eletromagnéticos com essa sequência corresponde à letra A. Um outro fluxo de pulsos eletromagnéticos com outra sequência vai corresponder à letra J, e assim sucessivamente, tá? Isso está na BIOS. A BIOS contém essa tabela. Quando o sistema operacional é carregado, né, você carrega ele para usar a máquina, ele vai lá e busca esses parâmetros de utilização, por exemplo, do teclado na BIOS, e fica com esses parâmetros para usar o teclado. Então o sistema operacional vai ter acesso ao teclado porque ele conhece os parâmetros de uso dele, né, que estão lá gravadas na BIOS. E outros parâmetros, outras informações importantes da BIOS. O POST já é um outro programa que tem uma outra função. A função do POST é fazer uma varredura na inicialização do sistema
ele faz uma varredura do hardware para ver se tem algum hardware com problema, algum dispositivo com problema. Então, por exemplo, quando você liga o botão lá do power da máquina, né? Você ligou lá a máquina, tal. A primeira coisa que vai ser startada, vai ser iniciada, é a memória ROM. E o primeiro programa que vai rodar é o POST. O POST vai ser acionado para ele fazer a leitura do hardware, para ver se está tudo ok. Tá? Então, por exemplo, se o POST percebe que a memória RAM está ruim, não está acessível, tem uma falha qualquer, né? Não está bem conectado, enfim, tem uma falha nela, ele vai ficar dando um bip sonoro, bip, bip, bip. Esse bip sonoro lá vai indicar que a memória RAM não está conectada, não está acessível ou está queimada, tá? Então, se o teclado não tiver acessível, ele vai botar uma mensagenzinha lá na tela do computador, né? Keyboard failure, né? Informando que o teclado falhou, o teclado não está acessível, tá? Então, esse post aqui faz essa varredura do hardware para permitir que a máquina inicie, para permitir que a máquina comece a funcionar. E finalmente o setup. O setup ele vem com diversas configurações de fábrica, mas é no setup que você faz algumas alterações dessas configurações. Por exemplo, o horário do computador, né? Então, onde é que está o relógio do computador, que vai marcar a hora do computador? É no setup. O setup tem faz ali a configuração do relógio da máquina, tá? Normalmente quando você entra, enfim, compra a máquina, liga pela primeira vez, você tem que configurar o relógio, porque ele vem com a hora lá do fabricante, a hora de onde ele foi fabricado. Se ele foi fabricado lá na Coreia, ele vai vir com o horário de lá, vai vir desconfigurado. Então, quando você abre o computador, você vai e configura o relógio dele. Você vai estar alterando isso onde? No setup. Então, essa informação da hora do que veio na máquina é original lá do fabricante. Foi a hora que ele foi fabricado lá no país de origem. Tá? Veio gravado no setup. Quando você faz qualquer alteração no setup, essas alterações ficam gravadas naquela memória que eu falei, naquela memória chamada CMOS, né? Lá da CMOS, que a gente comentou, que tá, deixa eu mostrar aqui, que é alimentada por essa bateriazinha de relógio aqui, tá? É por isso que quando você liga a máquina, ela tá sempre com a hora certa. Por quê? Porque essa bateriazinha aqui está garantindo que a alteração que foi feita no relógio da máquina se mantenha, mesmo com a máquina desligada. Você desligou a máquina, a memória CMOS é um tipo de memória RAM, ela é volátil, ela seria apagada se ela não tivesse energizada, mas para que ela se mantenha energizada, para manter as alterações que foram feitas, vem essa bateriazinha aqui de relógio, tá? Para ficar alimentando essa memória, chamada CMOS. Inclusive, quando essa bateria, ela dura muito, porque ela é pouco exigida, ela só alimenta essa memória chamada CMOS. Então, ela é pouco exigida, mas, então ela dura muito, dura 10 anos, às vezes mais. Mas se ela estragar, se ela ficar ruim, fraca, o post vai começar a dar um aviso, CMOS failure, né? Vai começar a dar um aviso lá na tela do computador, e você tem que trocar essa bateria, porque senão você acaba prejudicando todo o funcionamento da máquina. O próprio sistema operacional para de funcionar, porque o sistema operacional depende de configurações, e uma das configurações dele é justamente a configuração de hora, né? De tempo. Ok? Bom,
Entendido isso, a memória, o setup tem essa responsabilidade. O setup tem configurações da máquina que podem ser alteradas, né? Você, por exemplo, se quer instalar um sistema operacional novo na tua máquina, você tem que vir aqui no setup e dizer que agora a sequência de boot é outra, para você poder iniciar pelo dispositivo que você quer instalar o seu sistema operacional. Então você tem que configurar aqui no setup, fazer essa configuração aqui no setup da máquina. Tá? Normalmente a máquina tem um atalhozinho para entrar no setup, você fica apertando del enquanto ela está iniciando, para ela entrar no setup. E aí depois você vai caminhar no setup para ver as configurações e fazer as alterações. Tem que ter sempre muito cuidado, né? Tem que ter sempre um cuidado para que não faça alterações que possam prejudicar o funcionamento da máquina. Bom, e aí você tem a outra grande e importante memória principal do sistema é a memória RAM, tá? Essa aqui, gente, é uma das memórias mais importantes, por isso, quanto mais memória RAM no sistema, melhor. Quando for comprar uma máquina, lembrar disso, né? Comprar uma máquina com muita memória RAM, quanto mais melhor. Por quê? Porque tudo que você está fazendo na máquina está carregada na memória RAM. Está rodando aqui na memória RAM da máquina. Ok? Então, é fundamental que ela esteja, você tenha sobrando essa memória no sistema para que ela possa, o sistema possa funcionar com fluidez, né? Se você tem pouca memória RAM, né, só o sistema operacional rodando já ocupa a memória quase toda. Então, quase que você não consegue nem abrir um aplicativo qualquer, porque não tem espaço na memória RAM para rodar, né? Além do sistema operacional, ela já fica cheia quase que só com o sistema operacional. Tá? Então, como é que funciona isso? Você ligou a máquina, a memória ROM é acionada, o post é acionado, né? A máquina funciona. Quando termina de funcionar a memória ROM, aliás, termina de ser lida, porque é uma leitura sequencial, né? É uma leitura sequencial, ela aciona a memória RAM. E a memória RAM vai começar a carregar tudo que você vai usar na máquina, no computador. Então, a primeira coisa que ela carrega é o sistema operacional. A memória RAM vai lá onde está gravado o sistema operacional, no seu disco rígido, né, no seu SSD, na sua pastilha de armazenamento de dados SSD, enfim, ele vai lá na sua memória secundária e começa a carregar o sistema operacional. Aí aparece lá o Windows sendo carregado, É o Windows começando a ser carregado para você usar a máquina, tá? Então, tudo que você for abrindo depois, abriu o Word, abriu o navegador da internet, tudo vai ficar carregado na memória RAM. Agora, a memória RAM ela tem algumas características, algumas peculiaridades, né? RAM é de Random Access Memory, que é memória de acesso aleatório. Esse é uma das características dela, né? Porque a memória ROM não, é de leitura sequencial. E a memória RAM não, é acesso aleatório. Você abriu lá um arquivo, ele está ocupando um determinado ponto da memória. Você fecha ele, abre outro que está ocupando outro ponto, enfim, a leitura dela independe, né? Acesso às trilhas dessa memória é aleatório, você pode escolher, dependendo do programa, do arquivo que você abre, ele vai estar em algum ponto da memória que vai ser acessada tranquilamente, sem problema nenhum. Tá?
Então, a memória RAM é onde todos os processos, né, o sistema operacional, os demais softwares são carregados durante o uso. Este tipo de memória permite tanto a leitura quanto a gravação e regravação de dados. No entanto, assim que você deixa de alimentar, de alimentar essa memória, ela se apaga. Tudo que está nela se apaga. Tá? Gente, eu vou... Já está muito, realmente passou bastante, já vai para quase 2 horas aí de aula. Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar a partir daqui, tá? Eu retomo esse ponto aqui para a gente, na próxima aula, dar continuidade. Ok? Porque ocorre que se a gente passar demais também fica ruim. Primeiro, obrigado aí pelas palavras aí de apoio na nossa aula. Mas é isso, e realmente as aulas lá, porque a gente não vai ter tempo suficiente para trabalhar, inclusive, tudo o que aquele conjunto, aquela playlist que eu disponibilizei para vocês das aulas da Univesp, né, oferece. Eles oferecem um conteúdo bastante rico. Tá? Nós vamos focar um pouquinho agora em microinformática, né? Mas é importantíssimo que vocês deem uma passada naquelas aulas lá, porque letramento digital é tudo isso que a gente está vendo. Tá? Tudo isso que a gente está vendo é letramento digital. Compreender como funciona o sistema e saber utilizá-lo com proficiência. Né? Pegar um módulo processador, conhecer aquele módulo processador e saber utilizar esse módulo processador com capacidade, com desenvoltura. Tá? Isso aí é letramento digital. Perfeito, gente? Então, é isso aí. Nada mais a acrescentar. Gente, eu fico realmente, a gente fica um pouco incomodado, que eu gosto a beça, a participação de Kátia foi muito importante. Então, eu fico um pouco incomodado porque eu vejo muito pouca participação de vocês, né? Então, é importante que vocês participem mais. Seria muito importante que vocês, de repente, abrissem a câmera, abrissem o microfone, pelo menos o microfone, para estar interagindo, tá? Então, isso aí é fundamental, ok? Muito mais. Você vai comprando as peças e vai montando uma máquina que seja do teu agrado, com as configurações que você quer para o seu uso específico, né? Então você tem um ganho bastante interessante quando você domina isso e faz a montagem da sua máquina. Beleza, pessoal, olha só, boa noite, um beijo grande, foi bom retomar essas aulas, né? Na próxima quarta-feira, no mesmo bate-horário, nós estaremos juntos novamente, tá? Essa aula foi gravada, eu vou disponibilizar depois para vocês.